questões tributárias relevantes. Nosso último painel de hoje tem o tema Direito Tributário, Constituição e Direito Privado. Convidamos para presidir essa mesa a professora, advogada e presidente da ABRA-DT, Isabel de Abreu Machado Derzi. Convido também o conferencista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e advogado Humberto Ávila. Senhoras e senhores, com a palavra a presidente da ABRA-DT, Isabel de Abreu Machado Derzi. Boa tarde a todos. É uma grande honra estarmos aqui neste evento da ABRA-DT, depois de ouvirmos tão ilustres conferencistas que precederam esta mesa, recebemos entre nós o professor Humberto Ávila, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, escritor, jurista e jovem, muito jovem, doutor pela Universidade de Munique, mas é livre docente pela USP, tem pós-doc, não vale o título não, hein? Em Harvard, nas universidades europeias. Um rapaz que já brilhou há tantos anos, continua brilhando, estudando, um grande pesquisador, e cujas obras têm marcado a literatura e a dogmática brasileiras. Não só princípios, como igualdade tributária, e agora a obra que está sendo lançada, Segurança Jurídica, e a tese que concorreu à titularidade na Universidade de São Paulo, na cadeira de Direito Tributário. Eu li essa obra, eu conheço essa obra, porque até um dado momento eu estava compondo a mesa examinadora. Eu sei que é uma obra marcante, é uma obra que é um marco jurídico no direito tributário brasileiro, como sempre, como as coisas que o Humberto faz. No doutorado, os meus alunos de direito já discutem, né, longamente seus textos, especialmente a segurança jurídica, porque ela se encaixa perfeitamente na minha linha de pesquisa. De modo que é com grande orgulho, com grande ansiedade, que a ABRA-DT recebe hoje o professor Humberto Ávila, ao lado, né, de conferencistas que nos honram. Por exemplo, eu aqui vejo o doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, o nosso Cacai, o nosso famoso Cacai, que aqui está, o professor Tássio, né, que é o nosso professor da PUC, agora é nosso diretor. O Cacai não é diretor da ABRA-DT, não? Mas chamado não. está faltando isso no seu currículo. Que isso, moço? Isso aí não pode, porque o Humberto, apesar de pós-doc, é Harvard, são as universidades europeias todas, ele é diretor da ABRA-DT. Maior título, não é não? Você tem? Oh, professor. Vamos lá, então. Qual a sua palavra, professor? Estamos ansiosos. Bom, depois dessas palavras da professora Isabel, eu não sei se eu fico feliz ou fico triste. Feliz porque elas me honram muito, triste pela expectativa criada que eu temo possa ser algo frustrado. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite que foi formulado. É sempre uma alegria imensa voltar a Belo Horizonte, pelas mãos da professora Isabel, pela amizade do Dr. Eduardo Maneira e tantos outros amigos que estão aqui presentes. Eu, quando comecei a estudar direito tributário, jovem há menos tempo do que hoje, eu me recordo das palavras do professor Geraldo Taliba, no início da década de 90, dizendo que, naquela ocasião, nos últimos 30 anos, não se tinha produzido nada de novo no direito tributário, com exceção das obras da professora Isabel. E aquele vaticínio que ele lá afirmava se revelou uma grande verdade. Eu tenho aprendido muito com os textos
os trabalhos, com as palestras, com as manifestações e também com a pessoa da professora Isabel. Bem, a minha exposição, Direito Tributário, Constituição, a mente de todos nós. Falarei com 3 características. Falarei alto para ser ouvido, claro para ser compreendido e pouco para ser aplaudido. O tema é um tema muito amplo e eu aqui na presença do Dr. Cacai fico preocupado em não ser tão técnico. Falar sobre regras de competência e utilização pela Constituição de conceitos de direito privado talvez seja algo muito restrito, talvez algo muito pequeno, muito pedestre. Mas por trás de todo o tema, ainda que à primeira vista pedestre, existe um grande tema. E o grande tema que está por trás deste é o tema da segurança. Mas por trás do tema da segurança está o tema... Por trás do tema da segurança existe o problema da liberdade. E por trás do problema da liberdade existe o problema da dignidade. Por quê? Se nós temos uma Constituição cujas palavras não têm significado, como diria um justo filósofo espanhol, nós não teremos no que nos agarrar. Se renda puder significar qualquer coisa, nós não saberemos a que título seremos obrigados a pagar imposto sobre a renda. Se mercadoria puder significar qualquer coisa, nós não saberemos em que medida seremos compelidos a pagar ICMS. Se salário puder significar qualquer coisa, nós não saberemos como iremos pagar a contribuição sobre a folha de salários, e assim sucessivamente. Portanto, toda essa discussão é uma discussão que envolve a alternância de sentido. E a alternância de sentido pode provocar efeitos nefastos com relação à atividade humana. E por quê? Porque sempre que há vários caminhos a serem tomados e não há clareza com relação a qual deles deve ser adotado, o ser humano fica inerte, não age. Há inclusive estudos que não são de direito tributário, mas são muito interessantes, em que mostram uma relação entre essa variação de sentido e de orientação com a iniciativa privada de desenvolvimento, no sentido de que quanto mais instável for o direito e quanto mais variáveis forem os sentidos que forem atribuídos pelo judiciário, pela doutrina, pelos órgãos institucionais, aqueles termos que são positivados na Constituição e nas leis, menor é o desenvolvimento econômico. E por quê? Porque se há muitos caminhos e não há clareza com relação a qual deve ser o adotado, o ser humano simplesmente fica inerte, não age. E se não age, não exerce a sua liberdade. Se não exerce a sua liberdade, ele não investe, não cria empregos, não cria renda e não paga, paradoxalmente, não paga impostos. Talvez, em vez de falar sobre segurança jurídica, eu poderia dar um exemplo. Um exemplo, para mim, é muito ilustrativo. Eu moro em Porto Alegre e tenho uma casa de campo em Gramado. É uma maravilha a paisagem. O problema é que entre Porto Alegre e Gramado há 250 pardais de controle de velocidade. Se fosse apenas 250, estava tudo resolvido. O problema é que a velocidade oscila. Às vezes o limite é 40, às vezes 50, às vezes 60, às vezes 80 e às vezes 100. Sem qualquer tipo de critério. De tal sorte que sempre que se está andando, se está inseguro com relação a estar ou não cumprindo a lei. Porque normalmente não se sabe qual é a velocidade permitida naquele trecho. Isso sem falar em controles de velocidade móveis, que podem ter inclusive um outro tipo de controle de velocidade. A oscilação nas regras e a oscilação no sentido atribuído pelos órgãos institucionais às regras é um problema que causa uma instabilidade absurda. E o ser humano, seja ele contribuinte, seja ele empresário, seja ele cidadão em geral, não consegue conviver com esta alternância de sentidos.
E o que está acontecendo hoje, o livro magistral da professora Isabel evidencia isso com muita clareza, é esta oscilação, que antes se limitava à legislação, que se modificava com muita frequência e com muita intensidade, e agora chegou ao Poder Judiciário, que também muda de posição com muita frequência e com muita intensidade. Nós não conseguimos conviver com várias posições, como se um dia uma coisa é certa, outro dia outra coisa é errada. Isso me faz, inclusive, lembrar daquela estagiária no cartório lá em Porto Alegre, que foi passar uma tarde junto com o juiz. Uma hora, o juiz recebeu o autor, e o juiz falou para o autor: o senhor está certo. Aí, um pouco depois, a estagiária observou, recebeu o réu, e o juiz falou para o réu: o senhor está certo. A estagiária, inconformada, foi falar com o juiz e falou: não é possível isso. Disse para o autor que está certo, depois disse para o réu que está certo. Aí ele respondeu para o estagiário: o senhor está certo. Esse tipo de oscilação simplesmente não tem como operar. E se nós ligarmos essa questão da oscilação com o exercício do poder, a situação fica mais grave. Porque poder sem limite, ou com um limite móvel, como nas aulas de tiro, simplesmente não funciona. É preciso limitar o poder. E o que limita o poder não são princípios que possam ser eventualmente moderados. São princípios que fornecem direção e regras que são portadoras de algum conteúdo semântico que não possa ser simplesmente afastado. É aqui que entra a conexão da segurança jurídica com o tema da Constituição e do direito privado. Se nós simplesmente entendermos que as regras de competência não oferecem limitações autênticas ao poder de tributar, nós simplesmente entenderemos que o poder não oferece resistência, ou que o direito não oferece resistência ao exercício do poder. E com isso a iniciativa privada simplesmente não vai conseguir desenvolver as suas atividades. A esse respeito, me lembro de uma história que todos vocês conhecem, mas que eu repito muito rapidamente, para mostrar qual a dificuldade que se cria quando o poder contorna as regras. E, no Brasil, isso não é raro de acontecer. Costuma-se dizer que Dom Pedro II adorava a arte antiga, especialmente egípcia, notadamente de múmias. E descobriu lá pelos idos de 1828 que haveria um leilão na Inglaterra de múmias, para onde ele se dirigiu e onde ele terminou arrematando algumas múmias, que estão hoje no Museu da Boa Vista, no estado do Rio de Janeiro. Só que naquele tempo, não era o tempo da globalização, havia uma lista taxativa com os produtos que poderiam ser objeto de importação, dentre os quais não constava o item múmia. Porém, tratando-se de uma autoridade com poder, as múmias foram importadas pelo item carne seca. Qual o problema? O sentido. E qual a restrição que o sentido causa à autoridade que tem que exercer o poder. E aí nós entramos no tema. O que faz a nossa Constituição? A nossa Constituição não atribui poder de tributar, senão por meio de regras. A nossa Constituição não faz como a Constituição alemã ou como outras constituições que têm alguns dispositivos a respeito da capacidade contributiva da legalidade. A nossa Constituição faz diferente. Ela simplesmente tem um sistema bastante intenso e extenso no que se refere ao controle do poder. E o primeiro instrumento é atribuir poder por meio de regras de competência à União, aos Estados e aos municípios. De tal sorte, e repetindo as palavras de um jurista argentino, se poderia dizer: poder sem regras é como um filho sem pais. Não existe. E no Brasil, essa afirmativa se reveste com uma importância muito grande. Só haverá poder para a União se aquilo que ela fizer estiver dentro do âmbito da regra de competência para tributar o imposto de renda. Só haverá poder atribuído aos Estados se o seu exercício estiver dentro das balizas estabelecidas pela regra de competência para tributar a circulação de mercadorias. E assim com todas as regras de competência.
E aí vem a grande questão: como interpretar as regras de competência cujos termos fazem referência a conceitos de direito privado e também de direito público, inclusive de direito tributário? Como interpretar? A situação não é tão simples. E por que não é tão simples? Porque nem sempre a Constituição contém densidade normativa suficiente para que a gente saiba o que é renda, ou mercadoria, ou serviço. Às vezes, existem determinados conceitos que são anteriores à Constituição e que foram objeto de incorporação pela nossa Constituição, de tal sorte que o exercício do poder de tributar vai passar a ser limitado por aquele conceito que foi incorporado. Ocorre, porém, que nem sempre existe apenas um conceito. Às vezes existem mais de um conceito. Pior ainda, às vezes pode existir um conceito, e esse conceito, que foi incorporado do direito pré-constitucional, infraconstitucional, sofreu alteração posterior à Constituição. E pode acontecer, inclusive, um conflito de competência, de tal sorte que não se saiba, diante da existência de dois conceitos, qual daqueles que deve ser utilizado. A situação fica ainda pior quando nós nos damos conta de que o direito, e também o direito tributário, não vive só de problemas de interpretação. Aliás, este é um grande equívoco, talvez, do jurista tributarista no Brasil, em cujo grupo eu incluo, que é sempre achar que os problemas do direito são problemas apenas de interpretação e que podem ser objeto de resolução com teorias semânticas da significação. O direito não apenas envolve problemas de interpretação, envolve problemas de relevância, problemas de qualificação, problemas de prova, problemas concretos esses que não se resolvem com questões relacionadas a mero sentido. Diante desse quadro, o que eu gostaria de dizer? Que, com relação aos problemas abstratos, nós temos que apresentar critérios. E com relação aos problemas concretos, nós também temos que apresentar critérios. São essas as duas partes da minha exposição. E eu começo dizendo que toda vez que a Constituição utiliza uma palavra, renda, mercadoria, salário, faturamento, se não apresenta um conceito expresso diferente daquele que é usualmente empregado pelos operadores do direito, com base no direito pré-constitucional, infraconstitucional, é porque este conceito pré-constitucional, infraconstitucional, foi objeto de uma incorporação à Constituição. E a partir deste momento passa a limitar a atividade do legislador tributário. Então, nesse sentido, é preciso verificar. Se a Constituição, ao atribuir competência à União Federal para instituir contribuição sobre folha de salário, não deu um conceito diferente de salário, só pode ser porque incorporou o conceito de salário da consolidação da lei do trabalho, no sentido de que salário é aquilo que se paga ao empregador, ao empregado, considerando-se empregado aquele que mantém vínculo de subordinação com o empregador. Não tendo adotado um conceito diferente, só pode ter adotado aquele conceito que era usualmente empregado com base no direito infraconstitucional, pré-constitucional. Esse conceito migra para a Constituição e passa a ser direito constitucional que não pode ser objeto de desconsideração pelo legislador tributário. Foi assim que decidiu o Supremo, quando julgou a constitucionalidade da lei que estabelecia a contribuição sobre folha de salários e queria atingir não apenas aqueles que mantinham vínculo de subordinação, mas qualquer tipo de funcionário, inclusive autônomo e avulso, que passava pela empresa sem manter qualquer vínculo de permanência. Quando a Constituição usa a palavra mercadoria e não atribui um conceito diverso daquele que é usualmente empregado no direito pré-constitucional e infraconstitucional, só pode estar fazendo referência a esse conceito. Se mercadoria, no Código Comercial e Civil, significa bem móvel inserido no mercado econômico, objeto de um ato de comércio praticado por um comerciante, entendido aquele que pratica atos de comércio com habitualidade, se o particular, antes da emenda constitucional, importasse um veículo para uso próprio, evidentemente que aquilo que ele estava importando seria um bem, mas jamais uma mercadoria. E por quê? Justamente porque a Constituição, ao partilhar a competência, utilizou um termo
sem atribuir significado diverso daquele que era usualmente empregado pelos operadores do direito até o advento da Constituição. E foi assim que o Supremo decidiu, quando declarou a inconstitucionalidade da tributação pelos Estados das importações por pessoas físicas de bens para usos próprios. Os contribuintes importavam bens, mercadorias não eram objeto de importação. E quando o Supremo decidiu que faturamento era aquilo que era objeto de prestação de serviço ou de venda de mercadoria que compunha o objeto da atividade operacional da empresa, o fez com a mesma técnica. Como a Constituição não tinha utilizado um conceito diferente para a palavra faturamento, só poderia ter incorporado o conceito pré-constitucional e infraconstitucional do Decreto-Lei 2387 de 87. E por quê? Justamente porque aquele era o conceito que era empregado usualmente nas relações. Em face disso, nós chegamos a um método de interpretação das regras de competência, baseado na jurisprudência do Supremo. Todos nós ajudamos a construir, inclusive o professor Sacha Calmon, que me honra aqui com a sua presença. Sempre que o constituinte utilizar um termo sem atribuir a este termo um sentido diverso do usualmente empregado, é porque incorporou este conceito pré-constitucional e infraconstitucional, que migrou para a Constituição e passou a ser direito constitucional e que não pode ser objeto de modificação. Essa discussão que pautou esse raciocínio foi feita pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, naquele caso da ampliação da base de cálculo do PIS e COFINS pela Lei 9.718. O tribunal se dividiu, o ministro Gilmar Mendes tentou entender que as regras de competência teriam que ser definidas pelo legislador tributário e não eram definidas pela Constituição, e o tribunal deu uma decisão que me pareceu muito procedente, no sentido de dizer que, se assim fosse entendido, o legislador não obedeceria à Constituição. O legislador definiria pela primeira vez a Constituição, definindo os termos que, na verdade, teriam de ser definidos para que a Constituição tivesse algum sentido pelo próprio legislador constituinte. Feitas essas considerações, nós podemos resolver a maior parte dos casos relativamente a conceitos de termos previstos em regras de competência. O problema, todavia, não se limita aí. Costumo dizer que todo problema complexo tem uma solução simples e errada. Todo problema complexo precisa de uma solução complexa, ainda que seja uma solução clara e coerente. Qual o problema? O problema é que esses termos constitucionais nem sempre têm um conceito pré-constitucional anterior à Constituição. Vejamos o caso da contribuição sobre folha de salários. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, ao utilizar o termo salário, fez referência ao conceito vigente com base na consolidação das leis do trabalho. Mas não havia só esse conceito. Havia também um outro conceito, que é o conceito de salário para efeito de previdência social. E é tudo que se recebe. Pouco importa a existência ou não de vínculo empregatício com o empregador. Por que razão o Supremo Tribunal Federal optou por o mais restrito, e não por outro, o mais extenso? Porque entendeu, com razão, que sempre que nós formos verificar qual é o conceito que foi objeto de incorporação, nós precisamos definir o espaço deixado pela Constituição e verificar o sistema para saber se, neste entrechoque de definições, não existe, por exclusão, um conceito que foi implicitamente incorporado. Foi precisamente o caso desse julgamento. E por quê? Porque quando a Constituição quis fazer referência a salário de contribuição, usou a expressão salário de contribuição. Ora, se assim fez, quando usou apenas a expressão salário, só pode ter querido fazer referência ao conceito de salário em oposição àquele anterior, justamente aquele previsto na consolidação das leis do trabalho. Portanto, não basta apenas fazer este método de incorporação conceitual. É preciso ver o espaço deixado pela Constituição para esta incorporação conceitual. Isso, todavia, não resolve todos os problemas, porque às vezes a Constituição diretamente não estabelece qual o conceito
que foi objeto de incorporação. Existe um caso que eu antes mencionei, que até hoje dá dores de cabeça aos advogados e às empresas, que é o caso referente à contribuição para COFINS e PIS. E por quê? Porque a Constituição, antes da emenda constitucional, falava em faturamento. Depois passou a falar em faturamento ou receitas. Se nós, todavia, examinarmos quais os conceitos de faturamento e receita existentes antes da Constituição, no direito pré-constitucional, nós iremos verificar que não existe apenas um conceito, existem dois. O conceito de faturamento baseado no Código Comercial, faturamento é objeto de compra e venda em razão da qual se emite uma fatura, que é uma compra e venda a prazo por mais de 30 dias. Em segundo lugar, o conceito de faturamento previsto na lei das SA. Faturamento é resultado da atividade operacional, não necessariamente de venda de bens nem de prestação de serviço. Atividade operacional, que é o que consta do voto do ministro César Peluso. E existe um terceiro conceito, que é o conceito da lei tributária, que estabelece que faturamento é o resultado da venda de bens, da venda de mercadorias e da prestação de serviço, de tal sorte que, sendo mercadoria bem móvel, receita de venda de imóveis não deveria pagar PIS e COFINS. Receita de administração de fundos de pensão, como não se enquadra nem em prestação de serviço nem em venda de mercadorias, também não deveria pagar. E para alguns, a receita dos bancos também não seria objeto de pagamento. Quais desses três conceitos, qual deles é aquele que deve ser escolhido nesse processo de interpretação? Então vejam que nós temos que lançar mão não apenas do espaço constitucional deixado para a incorporação, mas além disso nós vamos ter que criar critérios para a solução de antinomias, seja o da antiguidade, Código Comercial de 1850, e basta que não se emita uma fatura para que nós paguemos PIS e COFINS e descartá-lo porque ele é anacrônico, ou, eventualmente, pelo critério da especialidade. Havendo um conceito tributário, esse conceito tributário deve ser preponderante relativamente àquele mais geral, especificamente se aquele mais geral, adotando um outro ângulo, é mais restrito, porque se refere apenas a empresas submetidas ao controle porque vendem ações em público, o que não é o caso de todas as empresas. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos criar sucessivamente critérios de controle para abarcar não apenas aqueles casos em que existe o uso de um termo sem indicação do conceito correto, como também para aqueles casos em que se utiliza um termo sem indicar qual é o correto, havendo vários que podem ser corretos. Tudo isso, todavia, também não resolve todos os problemas, na medida em que pode haver um conceito que tenha sido objeto de incorporação, mas esse conceito no direito privado sofre a modificação pelo direito privado. Exemplo, adota-se um conceito de propriedade existente pelo Código Civil anterior, mas o Código Civil se modifica. E o conceito de propriedade, que era mais restrito, passa a ser mais ampliado. Qual o que vale? O do Código Civil anterior ou o do Código Civil posterior? Determinado conceito é previsto na Constituição e incorporado no Código Tributário Nacional, mas o Código Tributário Nacional é modificado. Passa a valer aquele anterior ou o posterior? Na minha modesta opinião, ainda que isso seja objeto de muita discussão, não há dúvida alguma no sentido de que deve ser aquele conceito incorporado pela Constituição no momento em que a Constituição foi promulgada. E por quê? Porque, não sendo assim, nós elipticamente estaríamos permitindo que a Constituição pudesse ser modificada por lei ordinária. O Código Civil, todos se esquecem disso, é uma lei ordinária, e às vezes muito ordinária. Se o conceito é objeto de incorporação de uma lei ordinária, eu não posso, pela modificação pelo legislador ordinário, entender que aquele conceito que foi incorporado quando da promulgação da Constituição possa ser alterado pela alteração da lei ordinária. Porque se eu admitir isso, eu estou admitindo que indiretamente a Constituição possa ser mudada não por emenda, mas por lei ordinária. Isso nós não podemos aceitar. Mas isso engessaria
a evolução do direito? O direito pode evoluir de várias formas, por interpretação e por mudança legislativa. Quer se modificar? Mude-se a Constituição. O que não se pode é mudar a Constituição indiretamente, sem o quórum que ela própria prevê para a sua alteração. Tudo isso que eu falei diz respeito a elementos relacionados a conceitos abstratos. Mas eu disse antes, enunciando algo que, a meu juízo, é muito complexo e que não é objeto de atenção pela doutrina, e que consiste no seguinte, repetindo, o direito, e o direito tributário em especial, não vive apenas de problemas de interpretação, isto é, de atribuição de sentidos a termos que são utilizados pelo legislador constituinte, ordinário, complementar, pouco importa. O direito, e o direito tributário, notadamente, vive de problemas de relevância, de qualificação de fatos e de prova dos fatos devidamente qualificados e relevantes. E aí nós entramos com um outro assunto sutilmente vinculado ao anterior, de definir como qualificar os fatos, porque os fatos não vêm prontos, eles só se tornam jurídicos de acordo com qualificações. E aí nós temos vários casos que ilustram a dificuldade que nós temos. Eu vou fazer referência a um que foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, não só por esse motivo, mas porque esse julgamento é um julgamento, digamos assim, notável, que é, por vários motivos, seja lá o que for, né, é exemplar, resta saber por quê, que é o caso da tributação pelo ISS, Imposto sobre Serviços, sobre operações de leasing. Eu não quero entrar aqui na definição do que é o leasing e na definição do que é serviço. Eu apenas quero chamar a atenção para o seguinte: a Constituição, ao atribuir competência aos municípios, utilizou a palavra prestação de serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar. Não há na Constituição diretamente uma definição de serviço. Há uma definição doutrinária, baseada na Constituição, de objeto de elaboração por grandes juristas, entre eles Artes Fernandinho Barreto, que escreveu um brilhante livro sobre o conceito de serviço. E a doutrina sempre definiu serviço como obrigação de fazer, criação de uma utilidade a determinada pessoa por um esforço humano. O Supremo, no julgamento anterior, chegou a essa mesma concepção num voto do ministro Marco Aurélio Mello, que no Tribunal Pleno terminou constituindo jurisprudência que guiou tantos outros casos adotados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Havia, todavia, uma súmula do Superior Tribunal de Justiça dizendo que as operações de leasing são submetidas ao imposto sobre prestação de serviços. Os advogados nunca aceitaram isso e estimularam o Superior Tribunal de Justiça até que ele, 10 anos depois, declarou que nunca deveria ter editado aquela súmula pelo simples motivo de que não tinha competência para definir matéria constitucional. Mas qual a relevância desse assunto para o tema que nós estamos agora discutindo? A relevância está no seguinte: no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a primeira Câmara decidiu por 2-1 que era serviço. A segunda, por um quórum parecido ao inverso, disse que não era serviço. O primeiro grupo civil entendeu por 6-5 que não era serviço. Esse quórum de 6-5 se repetiu no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e no Tribunal de Justiça do Paraná, sempre dizendo: é serviço ou não é serviço, por um quórum apertadíssimo, mostrando que os tribunais estavam absurda e flagrantemente divididos. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sempre entendeu historicamente que leasing era serviço. 10 anos depois, provocado, entendeu que nunca poderia ter dito se era ou se não era. Remeteu o caso para o Supremo. E o Supremo, por 10-1, entendeu que era serviço. Diante disso, a pergunta: como um termo possa ter um conceito, e este conceito, apesar de claro, não poder ser com clareza conectado à situação de fato, com tranquilidade? Como 6-5? Mas o que acontece com o direito
que ele é tão controverso assim. O problema é que, embora possa haver, como eu disse na parte anterior, clareza com relação a qual o conceito está sendo empregado, quando esse conceito é conectado com a realidade, surge a dúvida. Existe nessa situação de fato a presença daqueles elementos que abstratamente estão previstos, sobre os quais não há dúvida alguma. Vem aí o problema da relevância e o problema da qualificação. Isto é, pode haver certeza com relação ao conceito, mas pode haver uma brutal incerteza com relação à subsunção desse conceito relativamente a uma situação de fato. Mas por que surge isso? Porque o direito não envolve apenas problemas de interpretação, envolve problemas de relevância, qualificação e prova. E o que levou todos esses julgadores a 5 entenderem que é serviço ou não, e outros 6 entenderem que é ou não serviço? Qual a dúvida? A dúvida dizia respeito, e disse respeito, a uma questão de relevância. Os fatos não estão prontos, precisam ser qualificados juridicamente. E qual a dificuldade do direito tributário? Especialmente no caso dos serviços e na maior parte dos casos de conflito de competência. Nós temos elementos que pertencem a várias classes conceituais. O que é o leasing? O leasing é um Frankenstein jurídico. Em outras palavras, envolve uma pitadinha de serviço com uma pitadinha de financiamento, com uma pitadinha de venda, com uma pitadinha de compra e venda e mais milhões de coisas. Então, por exemplo, serviço é obrigação de fazer. Se for obrigação de fazer, tem que pagar ISS. No leasing, existe fazer? Sim, existe fazer. Tem que fazer tem que fazer um cafezinho para o cliente. Tem que fazer uma gracinha para o cliente. Tem que colocar uma vendedora bonita, senão o homem não compra carro. Se botar, compra qualquer carro. Tem que fazer o cadastro. Tem que fazer o contrato. Tem que remeter o contrato. Tem que fazer muitas coisas. Mas é preciso formar um fundo. Tem que ser uma instituição financeira. E operação financeira não paga ISS, paga IOF, se estiver previsto na lei. Se não estiver previsto, também não paga IOF. No final do período de leasing, o sujeito, para que seja leasing de verdade, tem que ter opção entre prorrogar o leasing, extinguir o leasing, ou comprar a mercadoria pelo valor residual. Compra e venda de mercadoria tem que ser objeto de pagamento de ICMS. Se o sujeito entender que durante todo esse período aquele valor que ele paga é um aluguel de um automóvel, o aluguel tem que pagar imposto de renda. Mas afinal de contas, o que é o leasing? O leasing envolve renda, operação financeira, venda e serviço. Mas tudo na mesma medida ou não? E aí vem algo que é difícil de entender quando se tem uma teoria do direito baseada em conceitos sim ou não, de um lado, e de outro, uma teoria do direito baseada em descrição de conceitos que eventualmente estejam prontos antes mesmo de serem objeto de descrição, que é um problema que precisa ser investigado e que eu deixo aqui de lado. Mas qual a dificuldade? O jurista não consegue lidar com questões relacionadas à relevância, porque questões relacionadas à relevância envolvem os elementos de preponderância. Ele é mais aluguel ou mais serviço? Ou mais financiamento? Porque aquilo que compuser, e essa foi a decisão do Supremo, o núcleo do negócio jurídico é que dará a natureza da operação. Uma vez descoberta a natureza da operação, nós teremos então o encaixe posterior conceitual. A esse respeito, e eu já estou indo para o final, eu lembraria, tinha uma história que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, mas é uma história singela, não do direito tributário, mas muito ilustrativa disso tudo que eu estou querendo dizer. No século passado, aliás, se não estou enganado, no final do século retrasado, no auge das ciências naturais, cujo cerne era a classificação, um biólogo que não tinha o que fazer resolveu viajar para a Austrália, sempre a Austrália,
e encontrou um bicho chamado ornitorrinco. Naquele tempo, havia a seguinte classificação: se botar ovo, é ave. Se dá leite para os filhotes, é mamífero. O desgraçado do ornitorrinco, que era uma mistura de castor com pato e um rabo enorme, botava ovo e ainda dava leite para os filhotes. Levado para a Inglaterra, onde estava a maior autoridade de classificação biológica, o sujeito, em primeiro lugar, achou que era uma sacanagem, porque não podia haver, na realidade, um elemento que discrepasse dos conceitos que já tinham sido construídos durante longos anos pela ciência. Ou é ave ou é mamífero, não pode ter mamífero e ave ao mesmo tempo. O biólogo ofendido foi para a Austrália e voltou com um casal de ornitorrincos vivos, não mais empalhados como o anterior. E, tirando todas as hipóteses possíveis, sei lá, matar o animal, matar o biólogo, contar uma história, etc., a tese do embuste teve que ser afastada e o animal teve que ser classificado. E foi classificado como sendo um mamífero, porque ele era mais mamífero do que ave. E, há uns 15 anos atrás, foi feito um exame que está na moda, que é o exame de DNA, que se comprovou que ele tinha quase 90% de genes de mamíferos. O biólogo, irritado, se curvou e acertou mais de 100 anos antes do que os exames puderam comprovar. O que esse exemplo, que é trazido por Norberto Bobbio, num livro muito interessante, cuja leitura eu recomendo entusiasticamente, quer dizer? Quer dizer que, às vezes, nós nos deparamos com ornitorrincos jurídicos. E o que isso significa? Significa que nós temos clareza com relação ao conceito, mas olhamos para a realidade e a realidade é tão disforme ou tem elementos tão conflitantes, tão divergentes, que nós não sabemos qual a natureza. Só que a natureza no direito não é uma natureza biológica, é uma natureza jurídica, de acordo com determinados critérios. O que fez o Supremo? Mal fundamentadamente. Foi demonstrar que, no caso do leasing, a meu juízo, numa decisão que não deveria ter sido como foi, mas essa é a decisão do Supremo, decidiu que o núcleo da negociação envolvia a prestação de serviço. Entendeu que o que preponderava era a noção de serviço. O direito tributário desenvolveu técnicas a esse respeito que se aproximam dessa questão da preponderância. Verificar se aquilo que se está discutindo é meio ou é fim, se é principal, se é acessório, se é preponderante ou não é preponderante. O que precisa ser dito é isso. Em muitas situações existe dúvida, e aí é preciso verificar qual foi a negociação e consultar a negociação de direito privado. Aquele preço que está sendo pago é para remunerar o quê? É para remunerar a venda ou é para remunerar a prestação de serviço? E aí vem uma consequência que me parece inafastável e que vai ser objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça e depois, obviamente, pelo Supremo Tribunal Federal. Uma vez tomada essa decisão, é preciso que o Judiciário mantenha coerência com a decisão que tomou. Se disse que leasing é serviço, vai ter que buscar a base de cálculo relacionada ao serviço, ao cafezinho, e não fazer como os municípios querem fazer, de tributar pelo ISS com o valor do carro. E se o problema é serviço, tem que verificar onde é que esse serviço foi feito, onde os fazeres que preponderaram estão localizados. E não haverá dúvida, terá de ser na sede, porque a formação do cadastro é na sede, a elaboração do contrato é na sede, a formação do fundo é na sede, tudo que corresponde ao conceito de serviço, inclusive o financiamento, está localizado na sede. Então, o Supremo, ao dar esta decisão, a meu ver, poderia ser objeto de aperfeiçoamento, com todo respeito, estabeleceu um marco. E, nesse sentido, deverá adotar decisões posteriores consequentes com esta decisão inicial. Se leasing é serviço que propondera fazer, deverá necessariamente dizer: o município competente é aquele onde se localiza mais fortemente o fazer.
a base de cálculo deverá corresponder ao fazer, jamais podendo fazer conexão com o valor de venda do automóvel, jamais podendo fazer conexão com o valor de formação do fundo ou o que quer que seja. Então, com essas palavras, fica, a meu juízo, claro que toda a construção da teoria conceitual deve partir do pressuposto de que nós temos termos usados pela construção que fazem referência a conceitos. Esses conceitos, às vezes, são unívocos, e aí sim são objetos de incorporação. Quando não forem unívocos, devem serem interpretados de acordo com critérios de solução de antinomia, especificamente o critério do tempo e o critério da especialidade. E, não solucionada essa questão, nós precisamos simplesmente evoluir no trato. Não adianta dizer que as palavras têm vários sentidos, que o termo deve escolher um deles, porque se nós simplesmente, doutrinadores, fizermos isso, nós estamos sendo insuficientes com relação à garantia de segurança jurídica. Segurança jurídica envolve vários elementos. Compreender qual é a regra vigente, saber que a regra vigente hoje não irá mudar amanhã, e saber que a regra vigente no passado não pode ser alterada no presente. Sem esse tripé, presente, passado e futuro, e como disse a professora Isabel no seu belo livro, com a conjugação desses três, e portanto nas 4 dimensões, não é possível garantir segurança jurídica. A ciência do direito e também do direito tributário, não por acaso, numa primeira fase se preocupou excessivamente com o problema da verdade. O problema é saber se era verdade ou não era verdade o enunciado científico proferido pelo cientista. Num segundo momento se preocupou, e continua se preocupando, com a efetividade. E hoje se preocupa com a segurança. O problema da insegurança atingiu um nível tal que nós precisamos contribuir, ainda que modestamente, para que essa insegurança seja diminuída. Mas aí vem uma observação que me parece importante e com a qual eu termino a minha fala. A doutrina também pode causar insegurança. Quando se limita a palavras repetitivas, quando não apresenta critérios intersubjetivamente controláveis que possam orientar a aplicação, quando se esconde atrás de palavras supostamente eruditas e difíceis e de difícil acesso pelo público para criar um distanciamento proposital que cria uma falsa inteligência quando na verdade é existente. Então todas essas questões elas precisam ser enfrentadas e, a meu juízo, somente uma teoria estruturante no sentido de indicar critérios que vão ser sucessivamente aperfeiçoados e que pode contribuir para diminuir a insegurança jurídica que hoje nos atinge. É com essas palavras que eu agradeço mais uma vez a professora Isabel e ao Eduardo Maneira, em nome de quem cumprimento todos os outros, pela generosidade com que todos me ouviram. Muito obrigado. Bom, a palavra está franqueada para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta. A professora Isabel, na tese dela do doutorado, que é sobre o tipo, né? Ela fala que o tipo é bem próprio do direito privado. Eu acho que, especialmente quando você estava falando de serviço, eu acho que é o lugar essencial do tipo. Né? E a perplexidade que a gente vive é a seguinte: como que a gente vai fazer para dar conta de prever o tipo? Eu acho que, na verdade, o que gera é essa perplexidade, ou seja, nós estamos criando coisas novas, essas coisas vão chegar naturalmente. E eu acho que a pessoa que está vendo aqui na disputação, ela fala, isso tem que ser alcançado de alguma maneira. O critério para a gente lidar com isso seria sempre essa preponderância, ou seja, nós temos esses ornitorrincos que são exemplos do tipo, nós vamos resolver com ela? Vamos pensar no seguinte: nós temos um problema de definição das propriedades conotadas por determinado termo, cujo sentido comporá um conceito. E depois nós temos, esclarecida essa primeira parte, a conexão desse conceito com a situação de fato. Quando a professora Isabel chama a atenção para a circunstância de que, sendo o princípio da segurança um princípio fundamental do direito tributário, ela realça o fato de que nós não podemos ter um
independentemente do termo que se venha a dar. Nós não podemos ter termos que conotem propriedades indefinidas ou alternativas. Então, usando uma linguagem simbólica, mas muito singela. X é o termo. X tem que ser igual a mais B mais C. Se eu tenho, por exemplo, um termo, serviço é uma obrigação de fazer, assim entendido, o esforço humano que cria uma utilidade anteriormente inexistente a determinado beneficiário, eu tenho um termo X que conota determinadas propriedades rígidas, que não podem ser alteradas. A mais B mais C. Qual o sentido, um dos sentidos da palavra tipo na Alemanha? Tá? Que é uma outra palavra. Né? Em alemão tem a palavra Typus, com Y. E a palavra conceito é Begriff, que é uma outra palavra. Tudo começou, e aliás, um dos méritos, entre tantos outros da tese da professora Isabel, foi mostrar essa confusão. Teve um sujeito que foi traduzir a palavra conformidade à hipótese de incidência, que é uma palavra enorme para o direito penal, e não conseguindo encontrar uma palavra toda, como tem na língua alemã, uma palavra que é uma frase nossa, ele não querendo usar uma frase para fazer referência a uma palavra, usou uma palavra errada, que é a palavra tipo, porque tipo na Alemanha é uma outra palavra. Bom, o que disse a professora Isabel? Sendo o princípio da segurança um princípio importante, nós não podemos ter X é igual a B ou C, ou de repente D. Isso não é compatível com a segurança jurídica que prevê aquilo a que eu antes fiz referência, fazendo uso da expressão do justo filósofo espanhol Henrique Pérez Nuño. É preciso saber ao que agarrar-se. O que se quer dizer com isso? Que o tipo, neste conceito original de termos que conotam propriedades alternativas, isso não pode acontecer. E me parece que essa concepção está correta. Quando nós temos clareza com relação ao conceito e vamos para o terreno dos fatos, o fato de haver incerteza com relação aos fatos não transforma aquilo num tipo. Apenas existe um problema de qualificação, que é um outro problema. Que não é nem um problema abstrato, é um problema concreto, não é um problema de teoria de conceitos, é um problema simplesmente de definição daquilo que ocorreu. Um problema de qualificação, de relevância e de prova, e não um problema de interpretação, que é o problema do tipo e do conceito. Então, eu diria que o esforço todo que todos nós temos que fazer é nesse sentido, de ir criando critérios, mas os critérios não vão resolver todos os problemas, porque a realidade é sempre mais rica do que toda a parafernália de critérios que a gente possa construir. O que nós não podemos é simplesmente condenar a existência de segurança e simplesmente ficarmos inertes sem criar critérios que possam permitir a aplicação do direito. Boa parte daquilo que a doutrina tributária criou nos últimos 30 anos passou a ser jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E trouxe segurança. O que está causando insegurança é justamente o abandono desses critérios, supostamente por critérios melhores ou por nenhum critério. Então, esse é o ponto. Às vezes é preciso, ainda que não ter um critério, é preciso ter um critério que não seja o melhor. É preciso apostar no bom e esquecer do ótimo, tendo em vista que todos os problemas não serão selecionados. Mas eu acho que tudo isso que eu falei não afasta essa discussão. É um passo consequente dessa discussão anterior. Nós não podemos ter propriedades móveis. E, aliás, um exemplo, eu sei que estou me alongando, mas o caso do Supremo causou uma insegurança tremenda e continua causando. Porque eu mesmo, enfim, fui chamado para proferir várias palestras sobre o novo conceito de serviço do Supremo, seja lá o que seja esse negócio. Tá? Por quê? Porque todos estão preocupados. Antes serviço era a obrigação de fazer, esforço humano, blá blá blá. Agora serviço é o quê? O ministro Sérgio Peluso disse que as categorias romanas não subsistem e o ministro Joaquim Barbosa disse que toda essa questão conceitual não serve. Bom, se não serve, eu quero saber então o que serve. Porque alguma coisa tem que servir. Nós não podemos
não ter no que nos agarrar, simplesmente porque a segurança exige que se conheça o direito, que ele seja estável e que ele seja previsível. Agora, o direito que não seja inteligível não é direito, não é à toa que o Recasão Seixas dizia, pode ter direito de qualquer tipo, mas direito inseguro não é direito. Muito obrigado, professor Humberto, a presidente da ABRA-DT, Isabel de Abreu. Muito nos honra encerrar esse seminário com o lançamento do livro Segurança Jurídica, de autoria do professor Humberto Ávila, e todos estão convidados a prestigiar.